Eu acho que fica melhor assim. Acho que agora vai, ó. Já tá no. Já tá aparecendo no YouTube. Boa Ao noite a vivo? todos. No YouTube? Sejam bem-vindos. Vamos começar a nossa live de hoje. Essa nossa live, Boa noite. boa noite, Jéssica. É uma live que a gente está refazendo, e a nossa intenção é refazê-la semestralmente, que é uma live que fala sobre um assunto, né, que nós, como estudantes, vamos passar por ele, que é o trabalho de conclusão de curso, algum momento dentro da nossa graduação e da nossa pós-graduação, né? A maioria, ou não digo a maioria, mas algumas universidades tradicionalmente pedem o trabalho de conclusão de curso. E, efetivamente, entre elas o CEDERJ, entre elas a Estácio, a UF e outras universidades que a gente tem contato aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto do TCC, né, com vocês. Fiquem à vontade para interagir conosco no chat. Né? Boa noite, Andréia, Sara, Tamires, que eu estou olhando aqui o chat também. Que a nossa intenção é passar essa hora conversando com vocês sobre esse assunto, o trabalho de conclusão de curso. Eu sou o Fábio Passos, sou professor na área de turismo, hotelaria, eventos em algumas universidades no Brasil e faço, né, orientação já há mais de 10 anos de alunos que estão nessa etapa na graduação e na pós-graduação. Então, tenho algumas informações, né, para compartilhar com vocês, juntamente com a professora Jéssica, que também é uma especialista na área. Ela vai já falar um pouco sobre ela para vocês e que vai, né, estar aqui conduzindo a nossa atividade de hoje, falando sobre esse assunto que é o TCC, trazendo aí algumas dicas, algumas informações que são importantes para esse momento, que é um momento importante de apresentar, né, para a banca e principalmente posteriormente para a sociedade algum assunto específico que você está se dedicando no seu estudo e que você acha mais relevante aí para continuar aí a falar sobre esse assunto num trabalho de conclusão de curso. Né? Então, essa é a nossa intenção hoje. Eu vou passar a palavra para a professora Jéssica, para ela se apresentar e já começar aí também a falar sobre o assunto. Boa noite, professora Jéssica. Obrigado pela parceria e muito bem-vindo uma vez mais. Boa noite. Boa noite, professor Fábio. Boa noite pelo convite. Boa noite a todos que estão nos assistindo pelo YouTube. E posteriormente por outras redes também, que com certeza essa live ficará gravada, né? Eu sou formada em turismo pela Universidade Federal Fluminense, sou mestre em turismo também pela Universidade Federal Fluminense e atuo hoje como consultora e orientadora acadêmica. Eu já faço esse trabalho de consultoria, na verdade, desde a graduação, mas hoje se tornou uma profissão, né? Antes eu fazia mais para ajudar os colegas de classe, os colegas que estudavam comigo, e hoje eu já presto consultoria para alunos de diversas áreas de conhecimento, em trabalho de conclusão de curso e em questões acadêmicas também, como currículo Lattes, plataforma Brasil, que os graduandos provavelmente não sabem o que é, mas o pessoal do doutorado
utiliza demais essa plataforma, né, que é uma plataforma onde ficam registrados projetos que vão ser feitos, né, as pesquisas que vão ser feitas, e nessa plataforma também que os centros de ética aprovam os projetos, aprovam as pesquisas, né, que vão ser realizadas principalmente com seres humanos, e aí de diversas áreas, de saúde, de educação, da área de humanas, da área de biológicas e da área de humanas, né? E eu tenho feito também trabalhos de orientação, de trabalho de conclusão de curso para algumas instituições, né? Em parceria com outros professores, e um deles é o professor Fábio, e aí a gente tem alguns orientandos, né? Do CEDERJ, de outras instituições também. E aí hoje eu vou falar para vocês, a gente veio fazer essa live para dar algumas dicas, orientações a respeito mesmo do trabalho de conclusão de curso. Professor Fábio, o senhor quer falar alguma coisa? Ou a gente pode vamos iniciar? seguir. Acho que a gente já coloquei o slide aqui na tela para a gente seguir, então vamos seguir por esse caminho aqui, né? E pode começar, né, a falar sobre as informações, e a gente vai trocando essa ideia aqui durante essa hora sobre esse assunto, né? E pessoal, fiquem à vontade, se tiver alguma pergunta, podem colocar aqui no chat que a gente vai ver, e na medida do possível nós vamos também interagir com vocês aí, tá? Então vamos iniciar, né? Vamos falar um pouco, iniciando primeiro com o projeto de TCC, né? Ele é o passo inicial no trabalho de conclusão de curso, e eu sempre falo para os meus alunos, né, que é o passo fundamental. Algumas instituições, elas não têm um projeto de TCC como algo obrigatório, né? Algumas instituições já entram direto, o aluno já entra direto no TCC, mas eu ainda assim, eu sempre peço ao aluno para ele fazê-lo, né? Isso por quê? Porque o projeto de TCC, ele nada mais é do que o esboço do trabalho, o roteiro do seu trabalho de conclusão, né? A partir dele é que você vai se guiar para desenvolver todo o seu trabalho de conclusão, né? E ele também, quando bem escrito, quando bem formulado, ele pode ser usado posteriormente como parte da introdução do seu trabalho de conclusão, né? Então, assim, já adianta o seu trabalho de conclusão em uma parte muito importante e que algumas pessoas têm muita dificuldade de escrever, que é a introdução, né? Então, o projeto, ele é isso, ele é o esboço, ele é o roteiro, né? A ABNT, ela diz que é uma descrição da estrutura de um empreendimento que você vai realizar. Ou seja, nada mais é do que o resumo mesmo, do que o esboço do que você vai fazer, né? O projeto, ele tem algumas... Queria só fazer uma contribuição, né, Jéssica, com essa parte do projeto, que efetivamente, como você disse, né, algumas instituições elas têm a parte do projeto de TCC. E eu vejo que muitas vezes essa disciplina, se o aluno não estiver muito atento, ele, de certa maneira, não valoriza tanto e faz alguma atividade não pensando na continuidade dela. Então, por muitas vezes, em algumas instituições que têm o projeto, né, algumas chamam de PTCC, como é o caso no CEDERJ, a gente vê o aluno que fez a atividade, mas não levou em consideração a continuidade. Então, às vezes, ele vai refazer o projeto no TCC. Então, ele desperdiçou aquela oportunidade de fazer com calma o PTCC e vai ter que refazê-lo
para a atividade seguinte, que é efetivamente o TCC. E, além disso, né, é um momento que eu acredito que seja um momento que o aluno ele já tem que começar a buscar o orientador. Quando ele está fazendo um projeto, é interessante que ele já busque um orientador para que este orientador, juntamente com o professor que está administrando a disciplina, já vá fazendo as contribuições dele para o TCC, que é a próxima etapa. Então, quando o aluno busca um professor no PTCC, até porque, né, aí entra um outro alerta que a gente pode passar para vocês. Às vezes, né, você já sabe um professor que você já tem mais interação e que você gostaria que ele desse continuidade com você no TCC. Seja por afinidade, seja por ele ser um professor, o docente responsável por aquela disciplina que você quer trabalhar. Exemplo, eu vou trabalhar com um professor eu trabalho na aviação, então a disciplina que eu vou buscar o professor orientador é o professor de transportes turísticos. Então eu já sei que vai ser com ele o meu TCC. Só que eu esqueci de avisá-lo, né? Ou ainda não avisei ele com antecedência. E justamente no semestre seguinte, aquele professor já tem compromissos também. Ele pode estar se afastando da instituição por algum motivo, seja para estudar, fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doc, seja por motivos pessoais, que aquela pessoa não vai estar mais disponível para te orientar. Aí você volta tudo a estaca zero. Então, na hora do projeto de TCC, quando você começa essa disciplina, é interessante que você já busque esse professor que vai ser seu orientador, para ver, inclusive, se ele vai ter a disponibilidade de te ajudar naquele momento e no momento oficial que você tiver matriculado na disciplina. Então, uma questão importante entre em contato com um possível professor orientador o mais rápido possível, para que ele para que você já possa saber se ele vai ter a disponibilidade de te ajudar naquele momento. Eu, por exemplo, já começo o semestre letivo com a agenda já de alunos que me procuraram no semestre anterior. Então, muitas vezes, quando o aluno me procura no começo do semestre, eu já digo, não dá, porque eu já estou com a cota máxima de orientandos que eu acredito que seja orientandos que eu consigo atender com qualidade, já que me procuraram no semestre antecedente. Então, tem que ter essa questão, né, e ter esse cuidado para que depois você não fique sem um orientador durante algum tempo, enquanto você está fazendo a sua pesquisa, né? Então, e para, né, buscar esse orientador, é interessante que vocês vejam a plataforma Lattes, o currículo Lattes desse professor. Facilmente você vai encontrar o currículo desse professor ao digitar o nome dele no Google até, e você vai achar, provavelmente, quando você colocar o nome completo desse professor, você vai achar uma plataforma chamada Escavador, que busca informações do Lattes, e aí dessa plataforma Escavador você vai conseguir chegar na plataforma Lattes para ter acesso ao professor que você deseja trabalhar. Então é importante também sempre lembrar disso. Quanto antes você puder conversar com esse professor orientador, melhor. Certo, professora Jéssica? Certíssimo. Não, e além de conversar para ver a disponibilidade do professor, aí a gente já entra no próximo tópico também, porque é para conversar já, para saber se o tema que você quer, né, é possível também. Assim, a gente sempre fala, a gente pode utilizar, né, eu falei lá, que a gente pode utilizar o projeto como parte do próprio trabalho, né? Mas para isso, o projeto ele tem que estar redondinho e a gente tem que estar sabendo que a gente vai seguir aquilo ali, né? Eu vou dar o exemplo do que aconteceu comigo na graduação. Eu fiz a disciplina de projeto de TCC, eu tinha já o meu orientador, nós conversamos sobre o tema, era um tema que eu queria muito fazer, e tinha tudo a ver também com o que ele pesquisava, né?
E aí, eu fiz o projeto todo, o projeto ficou lindo, todo redondinho, lindo. No meio tempo, quando eu já estava prestes a terminar a disciplina de projeto, eu ganhei uma bolsa, um prêmio pelo Santander, da universidade, para fazer intercâmbio numa universidade na Espanha. E aí, o que aconteceu? A gente, naquela de escolher a universidade, né? Eu acabei escolhendo uma universidade na cidade de Málaga, que foi uma universidade que meu orientador já tinha ido morar, então ele já conhecia, né? E eu tenho uma ligação ancestral também com a Espanha, com a Europa, e então eu quis muito conhecer, né? E aí eu fui, eu escolhi essa cidade por esses motivos. E aí calhou eu, na hora de pesquisar sobre a cidade, eu descobri que a cidade era uma das principais cidades com um dos destinos mais acessíveis, né, da Espanha. E aí eu mudei meu tema. Meu tema era sobre medo em viagens aéreas. Era esse o meu tema. E antes de viajar, eu já tinha mudado o tema do TCC. E eu já tinha terminado a disciplina, no caso. Então, eu tinha um projeto pronto, mas eu não usei esse projeto. E aí, o que aconteceu? Eu tive que fazer outro projeto. Fiz um projeto todo novo para poder ir viajar com o projeto pronto, né? Porque eu ia pesquisar sobre lá, ia fazer um comparativo com o Rio de Janeiro. E aí veio todo um tema novo. Eu mantive o orientador, porque meu orientador também pesquisa sobre acessibilidade, né? Então, eu mantive o orientador, mas eu troquei de tema e tive que fazer o projeto todo de novo. Então, assim, é bom a gente ter essa em mente que, assim, pode acontecer de você mudar o tema, mas é sempre bom a gente tentar manter lá né, aquele tema que a gente fez, né? Até para não ter um trabalho extra de escrever o projeto todo de novo, de escrever os objetivos de novo, né? E de pesquisar sobre um outro assunto novamente, né? E aí a gente entra na escolha do tema, né? Eu penso que nenhum tema ele deveria ser descartado, sabe? O que acontece é que alguns são mais emergentes que outros, né? A gente percebe muito isso na área do turismo, né? A gente tem muitos alunos que chegam com alguns temas que ele gostaria demais de trabalhar, mas a gente percebe que tem áreas no turismo hoje que estão precisando de um pouco mais de atenção, né? E que são mais emergentes mesmo de pesquisa, né? Então, assim, não que aquele tema que ele escolheu seja um tema descartável, né? Mas que às vezes, muitas vezes, há mesmo um tema que é mais emergente do que outro, que precisa de um pouco mais de atenção, e que e aí vai entrar diversos fatores também para o descarte, né, assim, do tema. Eu nem gosto de utilizar essa palavra de descarte, porque você sempre pode utilizar ele para outra coisa, né? Mas, assim, para o TCC, né, para você decidir. E aí entra o interesse pessoal do aluno, o interesse pessoal ou profissional ou acadêmico. E aí o interesse pessoal seria alguma vivência que o aluno teve na família ou de conhecidos, ou aquele próprio vivenciou e que aquilo despertou uma curiosidade ou um querer se aprofundar sobre o assunto. O interesse profissional é quando aquele aluno ele trabalha em uma determinada área, um determinado lugar, né? E que ele vê ali a possibilidade de fazer seu trabalho de conclusão sobre aquele espaço, sobre aquela área, sobre aquele setor. E o interesse acadêmico
é quando o aluno ele participa de projetos de pesquisa, de extensão, e ele vê ali na possibilidade de levar uma pesquisa mais aprofundada para fazer o seu trabalho de conclusão. Além do tipo de interesse, né, do aluno, o que deve ser levado em consideração para a escolha do tema é o tempo e o recurso que o aluno tem. Né? Muitas vezes o aluno acredita que determinado tema vai ser fácil, e aí quando ele começa a pesquisar sobre o tema, ele percebe que ele não vai ter tempo hábil para poder falar sobre aquele assunto, ou até mesmo não vai ter recurso para poder ir a campo, para poder fazer a pesquisa, para poder desenvolver o tema, né? E aí, novamente, eu pego, por exemplo, o meu exemplo, né? Eu falei sobre Málaga, na Espanha, porque eu estava fazendo intercâmbio para lá, né? Eu ganhei uma bolsa para ir. Mas, com certeza, se eu não tivesse ganho essa bolsa, eu não teria ido, porque eu não teria recurso. Eu não teria feito o trabalho que eu fiz, porque eu não teria recurso para fazer, né? Então, com certeza, esse não seria um tema que eu escolheria. Né? Então, são coisas que o aluno deve pesar mesmo. Né? Pesar colocar no papel mesmo, sabe? Para saber se é possível, se é palpável, se é real, né? A disponibilidade. E, além disso, é a relevância do tema. Pode falar. Complementando aí o que você está conversando sobre a questão do tema, né? E aí, até para aqueles que ainda estão buscando o tema, né? De repente um caminho interessante, né? Por onde eu vou começar, se você estiver nessa etapa, né? Pode ser pela disciplina ou unidade curricular que você mais gosta, que você está cursando ou que você já cursou. Poxa, então você já está fazendo a faculdade e você está cursando, você já cursou algumas disciplinas e viu, poxa, é hotelaria que eu quero falar, ou é turismo e meio ambiente que eu quero interagir sobre, ou eventos, eu quero falar mais sobre eventos. Então você pode começar, né, numa opção inicial em ver o tema por disciplina que você teve bastante afinidade. Esse é um caminho interessante. Outra questão é relacionada à sua profissão. Né? Se você já está trabalhando na área de turismo em alguma atividade, você pode pensar em fazer o TCC sobre aquele mercado que você atua, agenciamento, guiamento, enfim. Se você já está naquele mercado, você já entende profissionalmente sobre essa atividade. Né? Outra questão também que existe é que o TCC, a não ser que você tenha a vontade e vendo com o seu orientador também a capacidade de pesquisar, no sentido de capacidade, como a professora Jéssica falou, não é capacidade somente intelectual, mas também entra a questão de tempo. Né? No TCC, normalmente, você vai falar de graduação, especificamente, né, que a gente está focando aqui, você vai falar de um atrativo, você vai falar de um município, porque fazer análises comparativas de um município com outro, fazer análise de atrativos de uma cidade, já é mais complexo, já vai trazer um esforço e um detalhamento mais forte, mais intenso, que você talvez tenha de conhecimento de graduação e que você tenha tempo de se aprofundar naquele assunto. Então, são questões importantes quando vocês forem fazer essas atividades. E aí tem uma dica que eu acho bem interessante para passar para vocês, que eu não sei se vocês têm acesso, se vocês já ouviram falar. Existe uma palavra mágica que pode ajudar vocês aí com relação à inspiração. A palavra se chama repositório.
A palavra repositório, ela vem junto com o acadêmico. Repositório acadêmico. Vocês podem digitar no Google repositório acadêmico turismo, por exemplo. E aí vocês vão se deparar com o que é um repositório, né? Basicamente é um local institucional onde os TCCs, os trabalhos de conclusão de curso, que foram aprovados, estão dispostos, estão disponibilizados de forma gratuita para a sociedade. Exemplo de repositório acadêmico, eu vou escrever para vocês aqui no chat um deles, né? Um deles é lá do Instituto Federal de Sergipe. Então você entra no Google, você vai achar esse repositório, mas eu vou já colocar aqui no chat para vocês. Esse repositório acadêmico ele está relacionado ao curso de turismo, gestão de turismo que existe no Instituto Federal de Sergipe. Ali você vai encontrar diversos temas e diversos trabalhos aprovados por graduados em turismo. E ali você vai poder ver informações, inspirações de trabalhos. Né? Aí eu estou vendo aqui o de Sergipe agora. Tem lá, turismo e acessibilidade em parques públicos de Aracaju. Outro tema, desafio dos hostels de Aracaju em tempos de Covid. Então você vai poder olhar esses repositórios e vai poder se inspirar em trabalhos já publicados por pessoas que fizeram a graduação em turismo. Mais um repositório é o repositório acadêmico lá da Universidade Federal de Ouro Preto, do curso de turismo. Então, esses dois repositórios, eles trazem trabalhos de conclusão de curso de pessoas, né, que se formaram em turismo, assim como você se formará em breve, e ali você tem diversos temas, diversas áreas que você pode olhar aqueles trabalhos para se inspirar, né? Inclusive em temas. Eu preciso agora escrever ou rever minha introdução. Olha, um trabalho como esse, se inspira, veja os pensadores, veja as referências que foram utilizadas e veja se você consegue colocar ali a sua ideia com forma, né, se está similar ou se você vai aprender algum conhecimento com aqueles repositórios. Então, repositórios acadêmicos, eles são, acredito que uma boa dica para vocês, que certamente vai ajudar vocês com exemplos, com inspirações, para que vocês possam fazer aí o TCC de vocês. Aí, Jéssica, eu vou te apresentar aqui uma pergunta que surgiu no chat, para ver se você consegue contribuir aqui com a Verônica. Ela perguntou sobre temas emergentes ou que são pouco falados, as duas coisas aí, se você puder fazer alguma sugestão sobre essa informação. Então, eu hoje eu percebo muito que os alunos têm ido mais para a área de cultura, né? Então, a gente percebe muito, por exemplo, né, a acessibilidade tem demais. Assim, o pessoal tem feito muito, mas tem feito com um determinado foco, né? Que é o foco lá da deficiência física. Mas a gente não percebe, por exemplo, que tem algo focado para surdos, que é algo bem pouco falado, e para pessoas com deficiência intelectual, por exemplo, né? É algo também bem pouco falado no turismo. São poucos os grupos, né, que estudam o assunto. E eu percebo também uma falta, assim, uma falta de algo relacionado a agenciamento também. Eu percebo muito que os alunos estão indo mais para a análise dos atrativos culturais, de destinos, né? E acabam esquecendo a própria área de agenciamento, que é uma área importante. Assim, a gente vê poucos TCCs sobre o assunto, né? E por exemplo, foi uma área que sofreu muito na pandemia, né? Eu tenho amigos que trabalham em agência e que, assim, passaram um perrengue, assim, nessa pandemia, porque parou, né? Completamente, assim.
Então, a gente tem algumas áreas, né? A gente vê que tem muito TCC sobre sustentabilidade, mas a gente percebe que tem pouco sobre as áreas mais fortes, né, dentro do turismo, como o próprio agenciamento, como políticas públicas, né? Eu acho que são as áreas principais, assim, que tem poucos. O Eu professor queria até Fábio fazer também pode. uma contribuição com relação à acessibilidade, por exemplo, é que eu vejo alguns TCCs de acessibilidade em que as pessoas não falam, não conversam, não entrevistam, não fazem pesquisa com os deficientes. Então, assim, fazem um trabalho inteiro sobre deficiente visual e em nenhum momento tem alguma entrevista, um relato, uma pesquisa do deficiente visual. Fica se baseando muito na questão de como ele entende aquele atrativo técnica, como é a visão daquele pesquisador, e sem conversar com as pessoas mais interessadas. Eu já tenho participado, inclusive, de bancas onde a gente tem a questão técnica, a teórica, mas falta a questão, efetivamente, das pessoas que deveriam, né, contribuir ou que passam pelas situações de necessidade ali de acessibilidade. Também, né, tem uma questão aqui, né, que eu vou trazer do André também como um outro comentário, né, que ele fala sobre segurança do trabalho. Pode falar, Jéssica, desculpa. Fábio. Não, sobre a acessibilidade, né? A gente percebe muito isso. Eu pesquiso sobre a acessibilidade. No meu mestrado, eu tentei fazer isso, né? Eu pesquisei e eu fiz entrevistas com as pessoas, e eu vou falar, é muito diferente, assim, porque muitas vezes a gente acha. A gente está ali lendo tecnicamente a situação, a gente vai lá, faz a análise do atrativo, a gente tem uma noção de que ou é acessível ou não é acessível, e quando a gente vai conversar com a pessoa com deficiência, você percebe que ela tem uma opinião completamente diferente do que você pensou, sabe? E você trazer a pessoa para conversar é muito importante, porque essas pessoas precisam ter voz também, né? Elas precisam aparecer também, dizer o que elas querem, o que elas precisam, porque ninguém melhor do que elas para dizer o que é necessário ou não, né? E uma outra questão que eu ia falar também é que a gente voltando nisso de falar com as pessoas, né? Uma coisa que eu percebo também no aluno é que ele, muitas vezes, ele vai pesquisar sobre um destino, mas e isso é no turismo como um todo. Não é só na graduação, não é só no mestrado, não é só na área acadêmica, é na área também pública também, né? Da situação e privada da situação. A gente não ouve os moradores locais de determinado destino, por exemplo, sabe? E qual é a opinião deles sobre aquilo. Eu peguei, quando eu estava fazendo meu mestrado, eu peguei alguns trabalhos sobre gentrificação, por exemplo, né? No espaço ali da zona portuária, que foi onde eu estudei, mas que em momento nenhum esses pesquisadores conversaram com os moradores. Então, assim, tudo que foi falado nos artigos é tudo teoria, é tudo que a gente acha, a gente não sabe se realmente sabe? Se você não vai lá e não conversa com o morador para saber qual foi o impacto de uma determinada obra ou de um determinado atrativo naquela região para ele, a gente não vai saber, né? Qual é o que é realmente. Vai ser tudo teoria, né? Eu acho que ouvir está faltando, assim. A gente usa muita técnica, mas ouve pouco, sabe? Ouve pouco o turista que está ali, ouve pouco
os moradores que estão no espaço também, né? É Além isso. dessa questão, Jéssica, de teoria, e entra também a visão do pesquisador, né? Porque fica a partir da visão do pesquisador também. Então, é um cuidado que você tem que ter mesmo de tentar fazer com que essa pesquisa seja vista também por outro olhar, né? O olhar do cliente, o olhar do hóspede, o olhar do morador, não somente o seu olhar junto com a teoria, né? Complementar isso com alguma outra informação, né? Aí só pegando aqui uma questão que o André colocou, que poderia falar de segurança do trabalho, né? A maioria dos empreendimentos turísticos vai ter a parte de segurança do trabalho, né? Se for um grande empreendimento, por exemplo, um meio de hospedagem, um parque, mas se for algo menor, como uma agência de turismo, uma operadora, aí você não vai ter a questão de segurança do trabalho. Mas você pode fazer, por exemplo, um trabalho sobre segurança do trabalho em um meio de hospedagem, que certamente ele terá alguém para te ajudar e para te explicar com relação a essas questões, tá? Então, fique à vontade de continuar colocando as informações aí nos comentários que a gente vai interagindo com vocês. Gostei também. Desse tema. Legal. E aproveita e coloque aí a instituição que você estuda também, para a gente ter uma noção de como é que está a nossa audiência aqui, né? E aí, professora Jéssica, eu vou passar aqui o próximo slide para você continuar aí com Pode passar. as informações. O próximo passo, né, é a escolha do objeto de estudo. A escolha do tema é uma coisa e a escolha do objeto é outra, né? A escolha do tema é o que é mais abrangente, né? E a escolha do objeto você já está afunilando. É um afunilamento, é uma especificação do seu tema, né? E aí você leva em consideração algumas coisas, como por qual ponto de vista você quer estudar e quer analisar aquele tema, né? Durante quanto tempo, né? Qual vai ser o local da pesquisa? Esses são alguns, né, critérios assim que você pode estar ali escrevendo para poder escolher esse objeto, né? E aí eu trouxe uma citação que é o objeto que se alinhe a temas e questões com os quais se tem afinidade, provavelmente ajudará no processo de elaboração do TCC, né? Então, o tema e esse afunilamento desse tema, que é a escolha do objeto de estudo, ele vai, muito provavelmente, ele vai te ajudar e muito no processo de elaboração desse trabalho, né? O senhor quer falar alguma coisa, professor? Trabalho com eventos. Não, pode seguir, pode seguir. Não, é que eu tô lendo o comentário da Laura. Da Laura, quer falar sobre o comentário trabalho dela? Com eventos. Trabalho com eventos médicos e meu TCC será sobre esse tema também. Minha dúvida é possível adicionar ao meu artigo um dia de vivência do meu dia a dia no trabalho? De que forma eu poderia fazê-lo? É possível, eu já vi alguns trabalhos de eventos dessa maneira, e há algumas formas que você pode fazer. Eu indico você a procurar sobre relato de experiência, que eu acho que é algo que você pode utilizar no seu trabalho. Um discurso, né, que você pode utilizar, é um tipo de discurso que você pode utilizar no seu trabalho. O relato de experiência é um tipo de método. Ele tem todo um método a ser descrito. E a outra alternativa também seria fazer algo mais técnico, né? Eu gosto mais do relato de experiência, né? Mas, assim, aí vai depender também do seu orientador, do seu curso, né? E da sua vontade também.
né? Porque há a possibilidade também de você fazer um relatório técnico mesmo, sabe? Você falar sobre o dia a dia, né? Passo a passo, como que são feitas, né? Como que é feito o checklist, como que é feito a organização, né? Então, sim, é possível você adicionar ao seu artigo a sua vivência. E aí, dessas duas maneiras, né? De maneira mais técnica ou de maneira mesmo como um relato de experiência. Você quer falar alguma coisa, professor? É isso, ainda bem que você está aqui, porque eu não ia saber ajudar a Laura. Já estou brincando. Não, ela pode procurar no repositório exatamente de isso. turismo. Pode falar. No repositório de turismo da UF, ela com certeza vai achar alguns trabalhos sobre a área de eventos e tem alguns trabalhos que fizeram esse tipo de descrição, né? Eu acho que pode te ajudar muito. Alguns trabalhos lá da área de eventos do repositório de turismo. Com certeza. Da Eu UF, acho que você falou, tá? a palavra mágica, Jéssica, para ela, que é relato de experiência. Né? Relato de experiência é muito relacionado ao que ela aponta aqui que ela quer fazer. Né? Mas também a outra opção que você falou, né, da questão do checklist, se não puder fazer, eu não sei como é que está a Laura, na Estácio, né, com relação ao seu trabalho, se pode ser feito o relato de experiência. Por isso que a professora Jéssica já chama atenção, porque vai depender da norma da instituição. Então, um caminho é fazer o relato de experiência. Se não puder, você pode ver a questão de fazer checklist, apontando algumas atividades do seu dia a dia que já vão estar dentro do seu artigo. Né? Certamente. Mas o que você quer fazer, dá para fazer. Tá? Só tem que ver qual é o método, que isso é muito importante, qual é o método possível de ser feito dentro da instituição de ensino que você estuda. Tá bom? Mas sim sempre possível fazer o que você está fazendo aí. E, como a professora Jéssica falou, né, ela conhece bem o repositório da UF, tem bastante trabalhos lá que são na área de eventos e vão poder te ajudar para te inspirar. Professor, eu vou precisar desligar a câmera aqui rapidinho, mas é um segundo. Se o senhor puder dar continuidade, Fica à vontade. Muito Fica rápido. À vontade. Eu preciso Tranquilo. Resolver um probleminha rápido aqui. Tá bom, tranquilo, fica à vontade. E aí, né, pessoal, a gente tem aí algumas etapas, né, que estão dentro do projeto do TCC e que depois vão para o seu TCC, que estão relacionados a que eu falei agora anteriormente, né, a questão do método. Né? E o TCC ele tem o seu método, tem a sua receita que deve ser seguida. Né? Então, tem ali a questão do tema, que a gente já falou, a justificativa de por que você está escolhendo aquele tema para o seu trabalho, o seu envolvimento pessoal, profissional, qual é a sua maior motivação para escolher aquele tema dentro da sua pesquisa. E também, né, uma outra questão que é importante relacionado aí ao seu trabalho, né, é com relação à questão problema. Então, assim, e isso é uma coisa que as pessoas começam a escrever sobre o trabalho algumas vezes e esquecem de fazer uma pergunta e uma possível resposta. Né? Que aí a pergunta é a questão problema e a resposta ou as possíveis respostas são as hipóteses. Então você tem que sempre voltar e rever esses pontos. Questão problema, possível pergunta, possível respostas e os seus objetivos. E aí alguns trabalhos avançam e tem a gente como orientador e participante de bancas, né? Às vezes a gente tem que voltar e perguntar, tá? Mas qual é a sua pergunta de pesquisa? Qual é o seu objetivo nessa pesquisa? E aí o aluno ele tem que sempre rever essas informações, porque às vezes o trabalho vai avançando, a gente vai avançando a leitura, mas a gente não consegue entender
o que aquele aluno está querendo com aquele TCC, tá? O que ele quer falar? Então, é importante que esse objetivo, que esses objetivos, né, o objetivo principal e os objetivos específicos, eles sejam muito fáceis de serem identificados ao longo do trabalho e que estejam respondendo à pergunta que você está fazendo. E lá no final, na parte da conclusão, você volte, né? Porque o TCC, se ele é uma conversa, ele é uma entrega, né? Eu perguntei algo, eu disse quais são os meus objetivos, conversando sobre algo, e no final eu tenho que fazer um fechamento dizendo, olha, lembra que eu perguntei isso e eu tinha o objetivo de responder esses pontos? Então, ao longo do meu trabalho, eu efetivamente consegui entregar. Aponto dificuldades, aponto depois desdobramentos, né? Porque a maioria das pesquisas, não vou dizer todas, mas a maioria das pesquisas vai, quando você se debruça ali para um assunto, você vai vendo diversas possibilidades, então sempre vão gerar possibilidades de pesquisas futuras a partir de uma pesquisa inicial que você está fazendo, e as pesquisas futuras que você mesmo gostaria de fazer ou que vai fazer posteriormente, dizendo, eu fiz essa pesquisa neste ambiente ou para esse público, mas eu quero aprofundar posteriormente, eu sugiro que se aprofunde a etapa de uma outra maneira. Então, são informações importantes que a gente vai falando sobre isso nas partes do projeto. Professora Jéssica? Oi, exatamente isso. E aí, falando, né, sobre as partes, né, do projeto, do projeto de TCC, né? Essas partes, a introdução ao tema, a justificativa, a questão-problema, objetivos, metodologia, essas partes são partes obrigatórias, na verdade, na hora de você desenvolver, né? E é o que geralmente todas as instituições pedem que você faça. E aí, as sugestões, né, as que estão ao lado, o pré-sumário, o marco teórico e o cronograma, geralmente são opcionais, né? O marco teórico e o cronograma tem algumas instituições que cobram, que pedem que se faça, né? Já o pré-sumário é algo que eu sugiro sempre aos meus alunos que eles façam, mesmo que não seja entregue para a disciplina, né? Mas que fique para ele, porque é a partir dali, daquele pré-sumário, que ele vai ter noção do que ele vai pesquisar, né? Ele já sabendo o que ele quer falar no capítulo 1, do que ele quer falar no capítulo 2, ele já sabe, já tem meio caminho andado assim, para ele pesquisar, para ele ir lá e jogar aquelas palavras e pesquisar sobre o assunto e começar a elaborar alguma coisa, né? E aí a gente pode ir passando, que a gente vai falar sobre cada parte do projeto, né? Falando sobre a justificativa, né? A justificativa, ela nada mais é do que o motivo pelo qual o aluno, né, o pesquisador, ele escolheu aquele tema para estudar. Aquele tema e aquele objeto, né, de estudo. E aí, nesse porquê, nesse motivo, entram várias coisas, né? Várias questões, que vão desde o seu motivo particular, pessoal, motivo profissional, o próprio motivo acadêmico, né? A relevância do tema também entra aí, né? Se esse tema já foi estudado, né? Se já foi estudado por essa ótica, ou por outra ótica, né? Tudo isso entra na justificativa do seu tema.
E aí tem as perguntinhas, né, que a gente faz para escrever a justificativa, né? O primeiro, o porquê. Qual foi o motivo que fez você escolher esse tema? Né? Qual foi o motivo, o porquê que você escolheu esse objeto? O que, né? Então, qual é a função do projeto? Qual é a função da sua pesquisa? Né? Para quem? Para quem você está escrevendo? Né? Qual é o público-alvo da sua pesquisa? A quem interessa que essa pesquisa seja feita? Né? Para quem que ela vai trazer benefícios? Né? E qual é a base? Né? Qual é a base? Qual é a fonte? Quais foram as fontes de informação? Aonde você pesquisou? Aonde você buscou? Onde você fez a pesquisa? Né? E aí a gente tem alguns exemplos. Né? E aí a gente tem um exemplo aqui onde a autora fala sobre a escolha dela, que foi a participação dela em projeto de pesquisa, de desenvolvimento de pesquisas na linha da área, né, de pesquisa que ela escolheu, e também pela percepção da falta, né, de pesquisas relacionadas a determinado assunto. Tem também aqui uma outra questão, né, que a pessoa pesquisou em artigos, em artigos em leis e percebeu que aquele assunto era relevante a ser estudado, né? Ou faltava falar sobre aquilo. E aí a gente vai falar agora sobre a questão problema, que é uma outra parte do trabalho de conclusão. A questão problema, ela nada mais é do que a pergunta que vai nortear a sua pesquisa. O que você deseja responder com a sua pesquisa? E aí a gente faz como que é feito, né, a questão problema. Ela geralmente é uma pergunta só. A gente sempre fala para o aluno fazer uma única pergunta. Que é a pergunta que vai relacionada ao tema, né? E que ele deseja responder com os objetivos que ele escolheu, né? E aí eu trouxe alguns exemplos, né? Como adequar práticas de gestão pela qualidade total para gestão com base em metodologias ágeis. Ou como a gastronomia pode ser melhor aproveitada pelo e para o turismo na região do município de Guarantã do Norte. Veja, nesse, por exemplo, a pessoa trouxe aqui o tema dela, que é gastronomia e turismo, e ela trouxe o afunilamento desse tema também. Ela não vai pesquisar só sobre gastronomia e turismo, ela vai pesquisar sobre gastronomia e turismo em uma determinada região, né? Então, é bem, assim, afunilado, né? E os objetivos? Professora O Jéssica. objetivo geral, pode falar. Oi, só para gente, só para responder aqui a Arlete, obrigado pela tua pergunta, Arlete. E aí vamos falar sobre os objetivos e já caminhar para o encerramento, que para a gente respeitar o nosso tempo, sabendo que sempre tem coisas, né, que vão ficar para próximas atividades, por isso que a gente faz elas semestrais, né? A Arlete perguntou sobre algo que pode ser uma dúvida, inclusive, de vários alunos, né? Professores, o aluno pode escolher entre artigos e TCC?
Isso vai depender, Arlete, da sua instituição de ensino. No seu caso, né, que é no CEDERJ, no Polo Rocinha, o CEDERJ ele tem a metodologia de trabalhos de conclusão de curso vinculados a um artigo científico. Então, no seu caso específico, é um artigo científico. Existem instituições de ensino, na verdade, TCC é trabalho de conclusão de curso. Este TCC ele vai poder ser no formato de artigo, como no CEDERJ é. Então, esse é o seu trabalho, no seu caso, vai ser um artigo científico, porque é assim que a instituição definiu, mas também pode ser, no caso de graduação, pode ser também a monografia. Tá? E aí algumas instituições de ensino vão dizer isso sempre para o aluno. Aqui o nosso curso ele tem um artigo científico ou uma monografia. Então, essa é uma questão bem importante que você nos traz, porque dependendo da instituição de ensino vai poder, e algumas instituições inclusive podem até deixar o aluno escolher entre monografia e artigo científico, né, dependendo da instituição. Em pós-graduação também isso acontece, né, também com alguma regularidade. Após de serviços de turismo e hotelaria da UF, por exemplo, existe a possibilidade de se fazer ou uma monografia ou um artigo científico. Vai depender da instituição de ensino, tá bom? Então tem algumas que também, algumas... Pode falar, gente. Algumas não graduações, eu não vi, por exemplo, em graduação, mas eu já vi em especializações, que pode ser, além da monografia ou do artigo, um plano de marketing, né? De empresa, um plano de empreendedorismo. Plano de negócios. Né? Plano de negócios. De negócios. Então, depende muito mesmo da sua instituição, né? Beleza. Eu fiz Jéssica, isso. Estou falando sobre turismo. Vamos falar sobre, enquanto você está lendo aí a pergunta da Angélica, a fala da Angélica, vamos falar um pouco agora sobre os objetivos e já vamos caminhar para o nosso encerramento. Vamos. O objetivo, ele é dividido em duas partes, né? Em geral e específicos. O objetivo geral, ele explica o foco da pesquisa. Então, ele sempre vai estar ligado ao seu tema principal e ele sempre vai ser vai ter ligação direta com a sua questão problema. Né? Então, o objetivo geral, ele sempre vai ter ligação direta ao seu problema. Né? Ele deve estar sempre com o seu verbo no infinitivo, né? Então, analisar, pesquisar, auxiliar, né? Sempre no infinitivo. E ele é sempre mais amplo, né? E é formulado sempre em uma única frase, assim como a sua questão-problema. Né? E por isso ele é apenas um. Já os objetivos específicos, eles são os passos que você vai utilizar para atingir o objetivo geral. E aí ele pode ser de base exploratória, né? Tem a função de levantar, identificar, descobrir, conhecer, descritiva, né? Que no caso é quando o aluno quer caracterizar conceitos ou descrever conceitos, ou de base explicativa, né? Onde ele vai utilizar os verbos analisar, verificar, comparar, explicar situações. Ele está sempre, os objetivos específicos, eles estão sempre relacionados, né, ao objetivo geral, e a gente sempre pede para que seja entre 3 e 5, né? 1 é o objetivo geral. 2, ele não vai cumprir muito, né? Você não vai conseguir alcançar
as suas metas, né? E dificilmente o aluno faz só 2, assim. Geralmente o aluno tem que cortar. É mais fácil o aluno cortar os objetivos do que o aluno fazer só menos de 3. E 5 é porque é o suficiente, assim. Mais do que isso é exagero, né? Mais do que isso é exagero, ou é porque a sua pesquisa é um pouquinho impossível, né, de ser feita, assim. Não é tão possível assim, né? E aí a gente pode passar, né, como escrever os objetivos. O objetivo geral, a melhor forma de escrever o objetivo geral é transformando a sua questão-problema em uma afirmativa. E aí eu vou dar um exemplo, né? Lá, quando eu falei das questões-problema, quando eu dei o exemplo, tinha uma que era assim, a pessoa pergunta como a gastronomia pode ser melhor aproveitada pelo e para o turismo em uma determinada região, né, que é a região do município de Guarantã no Norte. Aqui, como que ela transforma isso em um objetivo geral? Analisar como a gastronomia pode ser um potencial turístico no município de Guarantã do Norte. Ela pegou a questão-problema dela e transformou a questão-problema dela no seu objetivo geral. Essa é a melhor, a parte mais fácil, né? Fica mais fácil do aluno conseguir escrever fazendo dessa maneira. E os objetivos específicos descrevendo frases para atingir o objetivo geral, né? E aí, como que você vai fazer para analisar? Eu vou apresentar a gastronomia da cidade, eu vou expor as principais características dessa gastronomia, eu vou demonstrar a importância dessa gastronomia enquanto atrativo, né? E aí tá aí os objetivos específicos. Eu acho que deu para entender, né? Bem. Professora Jéssica, vamos caminhar para o nosso encerramento. Né? Esse é o assunto, a gente sabe que a gente vai sempre muito extenso, sempre com bastante pergunta, bastante dúvidas. A gente caminha para o encerramento, agradecendo a presença de todos vocês. Esse canal do YouTube aqui do Passos do Turismo é um canal que tem algum material já de lives relacionadas à nossa área de turismo. Quem puder, se inscreva no canal aí para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e também para ajudar para o crescimento do canal. Conte conosco, comigo, com a professora Jéssica, posteriormente. Nossos contatos estão, inclusive, na descrição aqui da nossa live, para que vocês possam entrar em contato conosco e a gente continue ajudando vocês aí com relação ao TCC, que vai ser sempre um prazer, né? Então, essa live vai ficar gravada aqui, então alguns pontos vocês vão poder ter a tranquilidade de posteriormente rever, né, com calma, para que vocês possam aí continuar estudando, né, e entre em contato com a gente, reforce as informações que a gente falou aqui juntamente com o seu orientador, para ver o caminho que ele acha mais interessante, porque é fundamental que você tenha as suas ideias muito alinhadas com o que o professor orientador vai te apresentar, tá bom? Então, passo a palavra para a professora Jéssica para os seus comentários finais para a gente encerrar. Eu quero fazer só o meu merchanzinho básico aqui, que eu criei há pouco tempo um canal aqui no YouTube também, já tem alguns vídeos postados com podcasts de aulas, tem algumas lives que eu fiz também no meu Instagram, que eu baixei essas lives e coloquei elas também no meu canal, todas sobre TCC, né? E o meu canal é Profa Jéssica Siqueira. Profa Jéssica Siqueira.
E também podem me seguir nas redes sociais, né? Prof. Jéssica Siqueira, Instagram, Facebook, e eu estou aqui disponível também, caso queiram conversar melhor, aprofundar sobre o assunto, tá bom? Ok, É isso. professora Muito obrigada pelo Jéssica. convite mais uma vez. Agradeço aí a sua disponibilidade para conversar sobre o TCC novamente. Esperamos ter contribuído com vocês aqui nessa atividade de hoje. Agradecemos aí a presença de todos que estiveram conosco ao vivo e os comentários, né? E um abraço para todos vocês. Lembrando que vai ficar gravado aqui no YouTube e vocês vão poder acessar posteriormente e indicar também para colegas que estejam em situação similar a de vocês aqui na parte de TCC. Um grande abraço para vocês, uma boa continuidade de noite e até a próxima. Um abraço, tchau. Tchau.